Olá a todos e a todas. Agora a gente vai continuar sobre a aula de como realizar nossos sonhos. Vai levar algumas aulinhas pequenininhas, mas se vocês acompanharem aula por aula, eu prometo que a vida de vocês vai mudar. Olha só, o Rabbi Nachman, que a gente começou na aula passada, ele falou pra gente, ele gritou, a gente nunca desista de sua vida, nunca desista dos seus sonhos. E ele explicou que esse negócio de desistir, esse negócio que a gente tenta e não consegue, acontece para todo mundo, porque essa é a base do mundo. Deus, antes de criar o mundo, ele também tentou, ele podia criar perfeito, mas ele fez de uma maneira que ele criou mundos e depois destruiu até chegar ao nosso mundo, que é testar e errar, até a gente conseguir chegar ao nosso objetivo. Então, Deus botou enfincou, a raiz do mundo qual que é? Que tem que tentar várias vezes até conseguir. E cada vez que a gente tenta, a gente chega mais perto do nosso objetivo, até conseguir chegar lá. Isso está na base do mundo, que a gente explicou? Que Deus criou 7 mundos e destruiu. E é muito interessante saber que Deus, ele, quando construiu o mundo, ele pegou, a gente falou, os restos dos mundos passados e construiu o nosso mundo, mas só pouquinho dos restos. Os outros 99% ele deixou para quem? Para quem ele está querendo consertar o resto das quebras? Para a gente, para o ser humano. E o que ele fala para a gente? Através dos nossos bons atos, a gente vai conseguir mudar o mundo, mudar a nossa vida e transformar para uma coisa boa. Agora, uma coisa importante que está na Kabbalah e o Rabbi Nachman explica se lembra que a gente falou que tinha almas e corpos? Sempre, mesmo que tudo explodiu, os mundos passados, sempre um ponto positivo, uma coisa boa sempre fica. Não tudo se quebrou. Uma coisa boa sempre ficou. E dessa coisa boa, Deus criou todo o mundo. A mesma coisa na nossa vida, a gente tem que saber. Mesmo com todas as quebras que tem na nossa vida, com todas as dificuldades que tem na nossa vida, não está tudo acabado. De jeito nenhum. Ainda tem um pontinho positivo, se lembra das aulas dos pontos positivos, vocês podem ver no canal, você vai ter um ponto, uma luz ainda, que daí você pode iluminar toda a tua vida. Isso que ele fala aqui, que nem ele dá um exemplo de um rio. Um rio, muitas vezes, um afluente, ele seca. Por quê? Ele se cortou do rio, esse afluente ele seca. Aí começam a entrar nesse afluente, crescer espinhos, vir cobras, animais não tão queridos. Como que dá para mudar isso? É só abrir. Até agora fechou a ligação do afluente com o rio. Se você tira aquela coisa que estava separando o rio do afluente, o que acontece? A água volta a entrar no afluente e automaticamente saem todos os espinhos, saem todos os animais, as cobras, tudo, e fica tudo perfeito. A mesma coisa Deus falou, quando Ele criou o mundo e destruiu os 7 mundos, Ele deixou luzes que são luzes sem se quebrar. Para quê? Para falar para a gente, de novo, tudo que aconteceu na criação do mundo que acontece com a nossa vida, é a base da nossa vida. Para falar para a gente, mesmo que tudo quebrou na tua vida, ou não tudo, mas um sonho que você tinha e quebrou, você tentou e não conseguiu, não desista. Basta só o quê? Tentar mais uma vez. Talvez dessa vez você consegue quebrar aquela barreira que tem entre o rio e o afluente dele. Pensem na vida de vocês, cada coisa que vocês tentaram e desistiram. Talvez volte só mais uma vez, vocês conseguem mudar isso. Isso que fala Rabbi Nachman, que muitas vezes Deus, Ele desperta na gente essa parte positiva e daí a gente tem vontade de fazer e mudar a nossa vida. Muitas vezes não, a gente tem que despertar. Mas tem que saber de novo que o que é? Que não tudo acabou. Dá sempre para consertar. Nada nunca, que nem Rabbi Nachman falou, não pode desistir. Então, o que a gente aprendeu nessa aula foi que mesmo que parece que está tudo quebrado, tudo que a gente tentou fazer não deu certo, qual que é o segredo? Saber que sempre ainda existe alguma coisa positiva daquilo ainda está, daquele sonho ainda está. Se você deixar esse sonho fluir e lutar por ele, você vai conseguir. A mesma coisa Rabbi Nachman fala para a gente na nossa vida espiritual. Muitas vezes a gente tentou fazer uma coisa boa e não conseguiu, mas uma vez a gente conseguiu fazer uma coisa boa.
daquela coisa boa, você tenta de novo, você vai conseguir até fixar dentro de você. Que nem alguém que corre maratona, na verdade, no começo é difícil, tem que correr 1 quilômetro. Ele acostuma 1 quilômetro, já pode passar para 1,5 quilômetros, 2 quilômetros, 10 quilômetros, 20 quilômetros, até quanto for. Porque no começo ele nunca ia pensar em 20 quilômetros correr e agora ele consegue? Porque ele foi lutando, até que o corpo foi aderindo, foi se acostumando. A mesma coisa no nosso mundo. Cada vez a gente tem que lutar, até a gente se tornar parte da gente. E se a gente luta por uma coisa positiva, uma coisa boa, certeza Deus dá brachá, a gente consegue acabar fazendo. Até a próxima vez, vamos continuar com esse assunto. Ainda tem coisas tão interessantes que podem mudar a sua vida.